Cumprimentá-los a todos, meus queridos, mais uma vez, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade aos nossos subsídios da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 9, que vai nos falar sobre o tema Vivendo o Fervor Espiritual. A você que ainda não se inscreveu em nosso canal, você pode estar se inscrevendo aí, porque quando nós postarmos um vídeo novo, você vai estar recebendo de primeira mão. Peço que vocês dêem o seu comentário, dê o seu like, compartilhe este link para que outras vidas também venham a ser edificadas e fortalecidas pela palavra do Senhor, a qual nós já estivemos falando aqui sobre a lição de número 8, que é comprometidos com a palavra de Deus. Não basta estar envolvido, mas sim estar comprometido com a palavra do Senhor. Nós falamos sobre o tópico 1, sobre a autoridade da Bíblia. Falamos sobre o zelo pela doutrina e o cuidado com os modismos. Nós falamos sobre as 5 solas também da reforma protestante, a qual os grandes reformadores eles guardaram, que é chamado de sola, sola escritura, que é uma linguagem latina que significa somente as escrituras. Ainda que esteja outros livros de autoajuda, livros extras bíblicos, mas nós precisamos entender que é somente as escrituras. E nós falamos também dessas 5 solas que, em especial, foi apresentado aqui a primeira sola, que é o sola escritura, que é somente a escritura, mas tem a segunda sola, que é chamada de sola gratia, que é somente a graça do Senhor. Tem também a terceira sola, que é o sola fide, que fala da fidelidade de Deus. E tem a quarta sola, que é chamada de sola dei glória, ou seja, que somente a glória ao Senhor, somente o Senhor é digno de glória. E a quinta sola é o sola Christium, que é somente a Cristo. Nós falamos sobre estas 5 solas, em especial dessa primeira, que é o sola escritura. Então, queridos, hoje vamos falar sobre vivendo o fervor espiritual. E o que é eu vivenciar esse fervor espiritual? Nós vamos entender isso com base em algumas Bíblias, tá? Vamos entender isso em todo o nosso decorrer da lição. Nós vamos entender o que é devoção, como que a declaração de fé da Assembleia de Deus, ensina, e dentre outros meios de conteúdos bíblicos que nós vamos estar passando aqui. Quando nós vamos para Romanos, capítulo 12, e o verso 11, diz assim, é Bíblia sobre Bíblia, tá? Não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Então aqui já diz que precisa desse fervor. A palavra fervor vem do grego zeo, quer dizer quente. Lá em Atos também 18, 25, diz que Apolo era um homem instruído na palavra do Senhor, e ele era fervoroso. Então vejamos, o que fala desse fervor? O que é uma pessoa fervorosa, queridos? Vamos dizer que uma pessoa fervorosa é uma pessoa que tem zelo, uma pessoa que tem intensidade, uma pessoa que tem o fogo do Senhor, uma pessoa que ela tem dedicação. Quando falamos em fervor espiritual, querido, nós precisamos tomar cuidados para não confundirmos com êxtases espirituais, ou seja, momentos espirituais que são algo momentâneos ali, que você entra naquele estado de momento de glória, mas no outro dia, na segunda-feira, já se acaba todo aquele fervor todo. Não. Nós vamos entender no decorrer dessa lição que esse fervor, ele é contínuo, é a minha
continuidade com este fervor espiritual a cada dia com este fervor. O nosso texto áureo diz: e não embriagais com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Veja que não é uma opção, é mandamento. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. E quando nós vamos falar, queridos, sobre ser cheio do Espírito Santo, analisa aqui a verdade prática, o que ela vai dizer. Diz assim: ser cheio do Espírito Santo pode referir-se tanto ao batismo com o Espírito Santo, como também uma vida plena no Espírito Santo. Porque nós vamos ver, queridos, exemplos bíblicos de pessoa como Apolo aqui, ele não era ainda recebido o revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo, mas ele já tinha o Espírito, ele era fervoroso, tá? E também tanto uma expressão, tanto a outra se refere também a ser cheio do Espírito Santo e como também ter uma vida plena no Espírito Santo. O porquê que eu devo ser cheio do Espírito Santo? Para eu testemunhar. Segundo, cheio do Espírito Santo é o resultado da nossa oração. Nós vamos ver que cheio do Espírito Santo é o indicador de uma vida na plenitude do Espírito. E nós vamos entender também que a alegria é um sinal da vida cheia do Espírito Santo. E viver o fervor espiritual é o mesmo que andar no Espírito. E nós vamos ver aqui também as características daquele que vive na plenitude do Espírito Santo. Vejamos então, queridos, a nossa lição em classe, ela está baseada ali em Efésios capítulo 5, do verso 15 ao 20. Mas o que me chama a atenção, queridos, é um versículo antes, né? O que vai dizer lá em Efésios capítulo 5, lá em Efésios 5, versículo antes vai dizer assim, o verso 14: pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá, ou seja, Cristo te iluminará. Então veja, quando eu sou iluminado por Cristo, iluminado pela palavra, iluminado pelo Espírito Santo, aí o verso 15 se inicia dizendo: portanto, vede prudentemente como andais os nécios, não como os nécios, mas como os sábios. Então vejamos, queridos, é isso que nós vamos entender aqui nesses três tópicos. Aqui nós vamos ver o tópico 1, vai nos falar, queridos, de a importância de uma devoção pela palavra e o momento de comunhão com o Senhor. Vejamos então, devoção pela palavra e oração, que é uma comunhão, relacionamento com o Senhor. O que é alguém que é devoto? Alguém que é apego, né? Alguém que é dedicação, que ele tem dedicação, ele tem zelo, ele tem amor na palavra, ele tem amor pela leitura da palavra. Nós vamos ver, queridos, que a oração e o jejum, eles estão sempre entrelaçados. Talvez você diz, eu estou orando lá no serviço, mas você não está naquela comunhão com o Senhor, naquele relacionamento, né, além fixado com o Senhor. Você pode até ficar sem comer trabalhando, mas nós vamos ver exemplos bíblicos que diz que a oração, ela sempre é acompanhada com o jejum. O jejum sempre é acompanhado com a oração, senão se torna você ficar somente sem comer, não? Você não estará jejuando, porque nós vamos ver que a oração, o jejum na Bíblia sempre estão entrelaçados. É uma dedicação, é um apego, uma devoção ao Senhor. Veja aqui o que eu vou falar sobre alguns comentaristas chamados Charles Spurgeon. Olha o que ele diz. Ele diz que a oração, ela é o marca-passo da igreja e que também é o oxigênio da alma. Ou seja, ela é um marca-passo. Aí você vai buscar qual que é a finalidade do marca-passo. O marca-passo serve para que ajude a pessoa, né, a respirar, a deixar a pessoa aliviada. Ou seja, é o que dá vida na pessoa. Se ela não tiver aquilo ali, ela está sujeita a morrer. Então, eu preciso entender que a oração, ela me dá vida.
Quem não ora, ele está morto, vamos dizer assim, morto espiritualmente. Ele está de pé, mas ele está morto espiritualmente. Porque a oração, queridos, alguns dizem que a oração muda o coração de Deus. Não, a oração muda nós. Ela nos dá, é um monólogo, é um diálogo. Você fala com Deus e ele fala com você. Porque quando você lê a palavra, é Deus falando com você. E quando você está orando, é você falando com Deus, você se abrindo com ele. E existe também a oração auricular, que é a oração que você faz na sua casa. Olha o que a declaração de fé vai nos dizer sobre a oração. Ou seja, é uma oração individual, ela é individual, primitiva, porque pegamos lá da igreja primitiva. E também congregacional, onde pessoas se reúnem para estar orando, apresentando a Deus as petições. Né? A Bíblia diz que a oração feita por um justo vale muito em seus feitos. Veja só, se tiver 1000 pessoas em uma igreja, ou em casa, você ora, a oração de um justo tem efeito. Efeito aonde? No mundo espiritual tem efeito. Parece que as pessoas não verem, mas tem um efeito, queridos, muito grande. Talvez você quer para onde? Não. Existe também o tempo, queridos. Porque Deus tem 3 respostas. Sim, não ou espere. Eu preciso entender também qual que é a vontade de Deus. Precisamos estar orando pela Constituição, pela nação de Israel, pelas pessoas que estão enfermas, por aqueles que estão presos, né? Por vários tipos de enfermidades. A Bíblia diz que Deus é poderoso, Efésios 3:20, para fazer muito mais e além do que aquilo que pedimos ou pensamos. Veja que agora eu vou te passar um outro reformador chamado Martinho Lutero. Veja o que ele diz sobre a oração. Ele disse: se ele não orar 2 horas todas as manhãs, o diabo atormentará ele o dia inteiro. Olha só o que Jesus também disse. O maior exemplo de oração foi Jesus. Veja o que ele diz para os discípulos, né? Trazendo também lições espirituais para nossos discípulos. Um discípulo é um seguidor de Cristo, é um aprendiz de Cristo. Jesus disse: será que vocês não podem orar nem o mínimo 1 hora? É o que Jesus deseja, que no mínimo nós oremos 1 hora. Então veja, queridos, a oração, né, ela tem poder de mover o céu, mas também traz comunhão, traz intimidade. Jesus, ele diz, né, lá em Mateus 26:41, ele diz que vigiai e orai. Ou seja, a oração é bom ter, mas a vigilância maior ainda. Talvez você ora 2, 3, 4 horas, mas não vigia 1 segundo, não vigia 1 minuto. Aquela oração não valeu de nada. Porque você orou, mas não vigiou. Então veja, queridos, que precisamos então aqui desses 3 elementos que precisamos aqui, que é importante para a nossa vida: a oração, o jejum e também a leitura da palavra, que é a nosso devocional com o Senhor. Nós vamos ver também, queridos, aqui Paulo, ele vai dizer aqui, o verso 15, ele diz, né, vede prudentemente. Nós vamos entender isso aqui. Ou viver sabiamente, no verso 15, que ele vai dizer. É o vede, ou seja, veja o que? Observai, né? Observar. Prudentemente. O que é uma pessoa prudente? É uma pessoa que tem uma em volta com atenção de algo que vai fazer ele tropeçar. Ou seja, prudência é uma correção, uma pessoa que se corrige. É uma pessoa que ele observa em volta e ele prevê um impacto que vai prejudicar ele lá na frente. Então ele já se precaveu. Uma pessoa prudentemente. A Bíblia diz que o salmista Davi era prudente assim. Então veja, é uma pessoa prudente. Veja prudentemente, veja um olhar prudentemente, observar como andais os nessos, né? Que os nessos são chamados de o quê? Sem ter juízo, tolo. Observar eles. Tirar eles, né? Para que você entenda que vocês precisam ser diferente deles. Olhais como ele anda, não seja como eles. Existe um ditado que temos que é melhor aprender com o erro dos outros do que com nossos próprios erros, né? É melhor aprender com os erros dos outros do que com nossos próprios erros. Paulo aqui está dizendo para eles observem, né? Como usando nesso, mas andai como sábios. Então veja, isso que nós vamos entender. Esse é o viver sabiamente. Uma pessoa
que ele vive prudentemente, um viver sabiamente. Aí nós vamos aqui, o ponto 4 diz, remindo o tempo. O que é essa expressão remir o tempo, queridos? O remir significa comprar de novo, resgatar, aproveitar o melhor possível. Então, veja, uma pessoa que remir o tempo quer dizer, é o aproveitar o tempo, aproveitar as oportunidades que me é dada, que me é entregada, o que Deus tem me dado para que eu possa viver. E uma pessoa que vive sabiamente é uma pessoa que sabe aproveitar o seu tempo. Existe assim, queridos, três coisas que não voltam atrás. Primeiro, uma flecha lançada. Segundo, uma palavra dita. Terceiro, uma oportunidade perdida. Assim também, queridos, nós não podemos desperdiçar as oportunidades que temos de servir ao Senhor, de adorar a Ele, glorificar ao Senhor. E não podemos desperdiçar nosso tempo, nosso dinheiro, terceiro, nossas energias, desperdiçar nossos talentos, que não corresponde à vontade do Senhor. Quantas pessoas, queridos, ele tem um grande talento ali no computador, ele tem um grande talento no tocar, alguma coisa, mas ele desperdiça seu tempo olhando porcarias na internet, olhando coisas que não têm edificação, olhando coisas que não agradam ao Senhor, ou seja, ele está perdendo o seu tempo com novelas, com BBB e tantas outras coisas, ele não aproveita o seu tempo para se dedicar ao Senhor, remir o tempo. O que é remir o tempo? Eu aproveitar o tempo, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, Paulo vai dizer aqui, os dias são maus, então aproveita a sua oportunidade, ou seja, cuidado com a ociosidade, porque a pessoa ociosa, ela vai buscar querer preencher o seu vazio com algo, vai para a internet, vai para pornografia, vai ter tantas, vai querer preencher a sua vida com outras coisas que não tem edificação, porque ele está ocioso, ele fica desesperado, ele corre para cá, ele corre para lá, e não aproveita o tempo de estar aos pés do Senhor, orando ao Senhor, uma vida de devoção ao Senhor. É isso que eles que remir o tempo, aproveita o tempo. Aproveita o máximo para estudar a palavra, para buscarmos ao Senhor, para estarmos com devoção ao Senhor. Amém? Aqui nós vamos ver o tópico 2, vai nos falar a importância em manter-se cheio do Espírito Santo. Você vai analisar comigo aqui, queridos, que eu vou passar algo aqui profético para a minha sua vida. Analisa comigo aqui o que diz em Levítico, veja só. Levítico capítulo 9 e o verso 24, veja só o que diz. Porque saiu fogo diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo jubilou e caiu sobre as suas faces. Ou seja, porque eles reconheceram aquele fogo que vem do Senhor. Veja só, queridos, aqui aí nós vamos ver o Levítico 6. Veja só, Levítico 6, 12. O fogo, pois, arderá sobre o altar, não se apagará. Olha só, mas, tem uma condição, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura e as ofertas pacíficas. Verso 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Mas aqui tem uma condicional, o sacerdote tem que colocar lenha, tem que organizar. Então, é Deus que acende a chama. Deus acendeu uma chama lá em Atos capítulo 2 e continua. Porque Deus continua fazendo. Deus não cremos no sensacionalismo. Deus continua a batizar com o Espírito Santo. Ele continua acendendo essa chama. Mas quem mantém acesa essa chama é eu e você, queridos. Eu preciso manter essa chama acesa. Veja, o fogo arderá continuamente sobre o altar. Não estou falando do altar do templo de Israel, não. Estou falando do meu altar, aqui, ó, nessa chama, esse altar, aqui na graça. Eu sou o altar, eu sou o sacrifício. 1 Tessalonicenses 5,19 diz, não é xingai, essa palavra é xingar, quer dizer apagai, não apagai o Espírito. Então veja, não apague, não deixe apagar. O que diz, queridos? Lá em Mateus 24, 12.
Por se multiplicar a iniquidade. Quantos não estão deixando apagar esta chama? Deus acendeu, mas você precisa manter essa chama, queridos, acesa. Aí já vemos aqui o item 1 diz, e não embriagais com vinho em que há contenda. Aí ele mesmo diz, não embriagais, porque o vinho traz contenda. Existia um culto na época de Paulo, o culto a Dionísio, onde as pessoas bebiam, eles, bebiam, enchia a cara para crer que tinha contato com a divindade. Paulo diz, não embriagais. Ele está condenando aqui a embriaguez, tá? Só que ao mesmo tempo a Bíblia diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Mas vamos aqui, ele diz para não embriagais. Por quê? Porque a pessoa com vinho encher a cara de vinho, você vai ter um prazer momentâneo. Você vai brigar, né? Você vai falar coisas que talvez você não queria falar, que vai trazer consequências depois. É isso, que briga dentro do seu lar, vai trazer muitas consequências, queridos. Ou seja, a embriaguez com vinho traz contenda. Aí ele disse assim, não embriagais com vinho. Ou seja, o vinho fala de algo em momentos, traz uma alegria ali, mas uma alegria momentânea. E Deus não quer, queridos, que nós vivemos momentos com Ele. Ele não quer momentos com Ele. Ele quer continuidade. Ele quer relacionar cada dia, em todos os momentos com as nossas vidas. Fervor espiritual não é extra. Não é momentos como é aquele culto que você tem um domingo à noite, na segunda-feira, você faz falcatrua, você faz isso, já acorda cedo chutando balde, chutando os canecos. Não. Isso não é um avivamento. Isso não é ser cheio do Espírito Santo. Esse culto de domingo não é, então, só momentos com Ele. Deus não quer momentos com Ele, queridos. Aí traz o quê? Traz devassidão, traz dissolução, depravação e tantas outras coisas que não faz parte da ética cristã. E ele vai dizer lá em Provérbios, olha o que diz, Provérbios 23, o verso 31 diz, não olheis para o vinho quando ele mostra vermelho, quando resplandece no copo exclusivamente. Olha só, e vai extrair isso aqui com uma cobra, quer ver? Ó? No seu fim, no fim daquilo ali, morderá como uma cobra, como um basilico, a picará. Sabe o que o Salomão e o apóstolo Paulo estão querendo dizer aqui? Sabe quando você leva uma picada de cobra? Dói ali na hora, mas depois passa. Só que depois vem o efeito. O efeito, queridos, vem depois. O efeito vem lá na frente. Aí você vai, puxa, para que eu fui fazer isso? Puxa, para quê? Eu não podia ter feito isso. Não é isso que geralmente acontece. Eu não podia ter feito isso, eu fiz isso. Ou seja, traz efeitos. E o vinho, a embriaguez, traz efeitos que prejudicam a ética cristã. Fala de um prazer mundano, é algo momentâneo, que os pagãos que buscam para preencher o seu vazio. E o nosso vazio, queridos, precisa ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Anote isso comigo, queridos. Lá em Lucas 4, diz que Jesus foi cheio do Espírito Santo, é levado ao deserto para ser tentado, e ele sai triunfando ali naquele deserto, ele venceu a tentação. Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Existem 3 condições, queridos. É pegar ou largar. Veja só. Existe uma lei chamada lei da física. A lei da física ensina assim, que 2 corpos não podem habitar o mesmo espaço. E essa lei da física também se aplica também na lei espiritual, queridos. Na lei espiritual. Porque anote esses 3 pontos comigo. Primeiro, quando eu me refiro ao Espírito Santo, ou seja, ou eu sigo os meus caminhos, os meus próprios caminhos, a minha vontade. Segundo, ou eu sirvo parcialmente, o domingo à noite, ou a quinta à noite eu se encho aquele culto, aquele avivamento. No outro dia eu esqueço daquilo ali, já agora eu vou seguir meus próprios caminhos. Não é isso. Ou seja, é parcialmente. Você se enche e reverte. Domingo à noite, na segunda-feira, você volta a fazer a mesma coisa errada que fazia. Isso é parcialmente. Deus não quer que vivemos parcialmente com Ele. Terceiro, ou eu se encho completamente do Senhor. Cheio. Sabe o que é cheio? É um copo, ele está pela metade. Então não está cheio.
Então falta algo para preencher. Então quando você é cheio do Espírito Santo, você vive a plenitude. A plenitude. O fervor espiritual. Que não é uma êxtase. Sabe o que é fervor? Sabe quando a água está fervendo? Quando a água está fervendo, a temperatura da água não muda, mesmo virando vapor. A temperatura continua a mesma. Assim também, queridos, nós que estamos cheios desse fervor espiritual, você pode passar o que for, o vendaval que for, a sua casa está sobre a rocha. Vai vir o que? Chuvas, tempestade de cima, sua casa vai ficar de pé. Vai vir ventos, tempestade de lado, a sua casa vai ficar de pé. Vai correr rios, tempestade de baixo, sua casa vai ficar de pé. Por quê? Estará na rocha. Mas o ímpio também sofre. Vai vir chuva para o ímpio, vai vir vento para o ímpio. Vai correr rios na casa do ímpio, mas a casa dele vai cair porque está na areia. Mas se você estiver na rocha, que é Cristo, com esse fervor, a sua casa não vai cair, a sua casa espiritual. E assim também não podemos mudar. Ou seja, ser cheio do Espírito Santo, ele fala de algo interno, tá? As pressões externas, as lutas exteriores. Paulo diz, ainda que o meu exterior se corrompe, o meu interior se renova cada dia, cada dia, cada dia. Porque ser cheio do Espírito Santo fala de algo interno, fala de algo que está lá dentro de você. E aí nós vamos aqui para o item 2, do tópico 2, diz, mas enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo. Então, não podemos confundir isso com o batismo com o Espírito Santo. Aqui, segundo o contexto, está precisando analisar o contexto de Efésios 5, e o verso que nós vamos ver aqui, enchei-vos do Espírito Santo, do verso 18, se refere a uma vida de plenitude no Espírito Santo, e não ao batismo com o Espírito Santo de Atos 2 e o 9, 17. O tópico 3 vai falar, cuidado contra a frieza espiritual. Um dos elementos que pode trazer a frieza, queridos, espiritual, está lá em Mateus 24, o verso 12. Veja, olha o que vai dizer. O próprio Jesus vai dizer, o verso 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Por quê, queridos? A iniquidade, o pecado, a gravidade. Então, veja, porque ninguém quer confiar em ninguém mais na sua casa, ninguém quer confiar mais. Por quê? Porque está aumentando a iniquidade. Então, o amor vai se esfriando. Mas o nosso amor não pode se esfriar, queridos. Por isso que diz, não apagais o Espírito. Ou seja, fica que essa chama sempre acesa. 1 Tessalonicenses 5,19, não apagais o Espírito. Mas sempre cheio, né? Cheio do Espírito Santo. Cuidado para o esfriamento